Eu fico realmente feliz por voltar aqui, voltar novamente aqui, estar com os irmãos. Estivemos aqui no domingo, primeira vez que a gente notou. Umas 2 semanas atrás, né? Mas dessa vez, meditando com os irmãos, retornando mais uma vez, mas pela primeira vez, meditando com os irmãos a palavra do Senhor. Esta época do ano, com certeza, é uma das mais belas, mais festivas, mais alegres, mais lindas, a época mais brilhosa, talvez a mais enfeitada. A igreja está enfeitada, as casas se enfeitam, as cidades se enfeitam. Eu sou abençoado com essa igreja que está de férias, irmãos. Domingo eu estou de volta lá em Alegre na igreja. Mas a gente deu eu e Regiane uns passeios aí por perto, né? Nós somos na cidade Marechal Floriano. E lá a cidade tem uma estação também de trem, como aqui em Muqui também, possui a sua. E lá toda a estação foi enfeitada, a área da estação foi enfeitada. Fomos no distrito que também tem estação de trem. Lá também a estação está toda enfeitada, o teto. As cidades se enfeitam, as casas se enfeitam. Como é linda essa época onde lembramos que Jesus deixou a sua glória e veio à terra. Aqui Ele habitou entre nós. É uma época em que começamos a comemorar, festejar e emendamos nas festividades de fim de ano. E aí depois voltamos à nossa rotina, voltamos aos nossos afazeres, lembramos o que Jesus fez, que Jesus nasceu. Lembramos que mais um ano fica para trás e um novo começa. E as nossas vidas se enchem de novos planos. Nós somos convidados a pensar e refletir o que foi feito no passado, o que deixou de ser feito, o que vamos fazer. E algumas vezes, nós, andando pelas ruas, às vezes olhamos algumas lojas, as lojas com as portas fechadas, e tendo na porta o seguinte aviso: fechado para balanço. Esses balanços são muito comuns no fim de ano. Por que os comerciantes fazem isso? Porque de tempos em tempos é saudável fazer uma avaliação de desempenho, contagem de estoque, um levantamento do que está lá guardado, que não foi vendido, preços que precisam ser reavaliados para que aquele estoque que está lá saia e seja vendido. As empresas obrigatoriamente preparam balanços anuais, publicam nos jornais. Empresários mais dedicados, eles vão além, não dispensam os balancetes mensais das suas empresas, balancetes semanais. Eles sabem que é importante verificar os resultados das suas ações, avaliar suas estratégias, mudá-las quando necessário. Na vida espiritual, nós encontramos semelhanças. Periodicamente, também é necessário fazermos os nossos balanços, as nossas avaliações, realizarmos o nosso balanço anual. O que eu fiz esse ano? Como foi a minha vida espiritual esse ano? O que Deus me chamou para fazer? A porta que se abriu para mim, mas eu de alguma forma não aproveitei, eu não entrei por ela. Deus, no ano que se aproxima, Ele me dará novas chances. Eu falei isso, eu preciso melhorar naquilo. Em épocas assim, em que um ponto final, colocamos um ponto final no período e começamos um novo período, estamos prestes a começar mais um ano, somos convidados a avaliarmos as nossas vidas. Eu convido os irmãos a abrirem
suas Bíblias no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Ageu, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Todos sejamos por ela instruídos. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. Todos acharam, irmãos? Amém? A palavra de Deus nos diz assim: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: a casa é tempo de habitardes vós em casas apanheladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Olha, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestimos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pôr num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Amém, irmãos? O ano era 520 a.C. Jerusalém estava em crise. Não era uma cidade percebida por todos como um exemplo, como por exemplo uma invasão. Não era uma cidade percebida por todos como por exemplo uma invasão estrangeira que levaria o povo a reagir. Não era uma crise assim, mas um estado perigoso de paralisia moral que estava sendo aceito como normal, mas que poderia conduzir o povo a circunstâncias dramáticas. Nessa época, os judeus haviam retornado. Para nós nos situarmos aqui no tempo, eles haviam permanecido um período do cativeiro babilônico e haviam retornado para a terra, haviam retornado ao seu país, haviam retornado a Israel. Os anos duros, anos do cativeiro haviam terminado. O templo do Senhor, que Nabucodonosor havia destruído, estava em ruínas. A cidade estava em ruínas. Os muros derrubados, as casas, não havia lugar para morar, o templo destruído, tudo havia sido levado. E quando eles recebem a autorização do rei Ciro para retornarem, encontram uma cidade inteira para reconstruir. Eles haviam retornado ao cativeiro da Babilônia, esperando que o deserto se tornasse um jardim, como havia profetizado Isaías, capítulo 35, versículo 1. Mas ao invés disso, eles encontraram um deserto que invadia seus campos e pomares e as suas casas, à medida que a seca se perpetuava ano após ano. O fim do cativeiro babilônico motivava a alegria e a esperança. O Salmo 126 nos dá uma compreensão daqueles dias, do que é esperado naqueles dias. O Salmo 126 diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor com nós. Por isso, estamos alegres. Coisas pelas quais estamos alegres, mas quando chegaram à sua terra, os problemas eram tantos e os desafios tamanhos que
que a sensação inicial de alegria, de recomeço, se havia esvaído. Cada um voltou para suas próprias necessidades. Não havia tempo para a casa de Deus, nem recursos para a casa de Deus, a não ser que um homem de visão, determinação, enviado por Deus, falasse ao coração do povo. Não haveria esperança de recuperação. E Deus enviou muitos desses homens. Enviou Zorobabel, enviou Ageu, enviou Esdras, Deus enviou Neemias. E cada um cumpriu o seu papel na reconstrução da nação, da moral do povo, da unidade do povo. As construções civis, as casas, o templo, os muros com Neemias mais à frente. E aqui, nesse período, Ageu foi usado por Deus. Foi o homem enviado por Deus para falar no coração do povo. Irmãos, o texto que nós lemos está dentro de um contexto interessante. Como o povo não parava para fazer um balanço geral das suas vidas, o porquê haviam permanecido lá 70 anos, ainda que soubéssemos os motivos, as lembranças das razões que nos levaram a ficar cativos 70 anos, diante de circunstâncias, dificuldades grandes que estavam enfrentando, eles haviam se esquecido. Haviam se esquecido que haviam deixado Deus de lado. Eles não pararam para pensar e eles estavam com risco de fazer tudo novamente. Deus mesmo apresentou um balanço que havia feito da vida deles. E Deus os desafiou a analisar os resultados, os caminhos que levaram até aqueles resultados. Eles viviam um corre-corre incessante, que dava quase nada de positivo. Tinham várias preocupações com o bem-estar pessoal, enquanto negligenciavam os assuntos que envolviam o Senhor. No caso específico do povo nessa época, estavam tratando com descaso o templo do Senhor. O templo que estava em ruínas. Ao mesmo tempo, eles viviam demasiadamente preocupados com o conforto e embelezamento das próprias casas. O balanço era claro, mostrava que Deus não estava sendo prioridade daquelas pessoas naqueles dias. O povo dizia: ainda não é tempo de reconstruirmos o templo do Senhor. Temos inimigos ao redor, problemas com as cordeiras, seca, não temos onde morar direito. Por isso a mensagem do Senhor dada a Ageu era dirigida diretamente ao povo, sugerindo claramente que o verdadeiro entendimento estava na letargia, na apatia que reinava no coração daquele povo, daquelas pessoas. Não havia tempo. A objeção deles não era com relação à reconstrução do templo em si. Eles queriam a reconstrução do templo. O templo era o ponto central de Israel. Era o ponto principal. Ali, no templo, Deus habitava. Era o ponto central, religioso, político. Era o ponto principal da principal cidade, da capital. A objeção deles não era construir o templo, mas ao tempo em que isso deveria ser feito. Não havia dinheiro, porque o templo era de aflição. Objeções religiosas, hoje, de acordo com Ezequiel, no capítulo 37, era o Messias que construiria o templo. Ou porque, de acordo com Jeremias 25, a nação deveria servir a um rei estrangeiro por 70 anos. O templo original foi destruído em 586 a.C. e eles podem ter raciocinado erroneamente, no sentido de que não deveria começar a construção do novo templo antes de 516. Então, eram desculpas que demonstravam que eles não estavam buscando o reino de Deus, a sua justiça, em primeiro lugar. Eles estavam vivendo
com sua mente, com seus pensamentos, com o seu coração voltados apenas para si mesmo. Irmãos, como isso é perigoso. É o caráter, e não a falta de tempo, nem tempos dificultosos, e nem mesmo a oposição de adversários que impede o progresso na obra de Deus. O que impede é o caráter, a vida, quando é vivida fora dos padrões de Deus, da obediência a Deus. Não há tempo apropriado quando os homens estão desinteressados. Nunca será o tempo. Nunca será o tempo correto quando não há interesse. Agora, qualquer tempo é apropriado para aqueles que estão em sintonia com os desejos de Deus. Pode haver inimigos, pode haver dificuldades, pode haver seca, você não pode não ter lugar para morar, você pode passar por aflições, tribulações, mas quando o seu caráter, o seu coração, quando você busca o Senhor, coloca como prioridade na sua vida, essas coisas parecem menores. Por isso Deus os exorta: considerai o vosso passado, ou considerai os vossos caminhos, em algumas versões da Bíblia. Você tem que considerar o seu passado. Nós já estamos pertinho do Natal, perto do fim do ano. Eu me lembro quando falarem lá em Alegre no início do ano: irmãos, nosso retiro já passou, daqui a pouco é o aniversário da igreja, no mês de julho. E aí chegou o aniversário da igreja. Irmãos, agora caminhamos para o Natal, já estamos nele. Como os tempos têm passado rápido, como os anos têm corrido, o que nós temos feito, irmãos, com o tempo que Deus tem nos dado? O que nós temos realizado? Nós estamos vendo a vida passar. Alguns vivem assim, veem tudo passar e não se preocupam com nada. Outros agem como esse povo estava agindo no período de Ageu. Buscam apenas os seus próprios interesses. Aqui o profeta está exortando não pessoas que não eram tendentes a Deus, muito pelo contrário. Era um povo de Deus que havia ouvido Ezequiel lá na Babilônia falando a eles e profetizando daquele templo que seria reconstruído. Deus envia os seus profetas para exortar o povo a pensar, a refletir e a tomar atitudes conforme o coração do Senhor. Ainda que em situações diferentes, o apelo desse texto continua atual. Também nós, olhando para a nossa condição espiritual, podemos concluir: se os nossos caminhos, se as nossas atitudes, os nossos gestos, nossas palavras, aonde os nossos pés têm nos levado, se estamos indo a lugares que estão de acordo com o desejo de Deus, as situações, os dias que temos vivido, sempre olha para um bom balanço. E final do ano é uma época assim. Você pode fazer esse balanço hoje mesmo. Nós instituímos a contagem dos dias e dos anos para facilitar a organização da nossa vida. Mas todo dia é o dia de pensar, de refletir. Eu fui um bom cristão esse ano. Me convidaram para trabalhar na igreja e eu aceitei e me esforcei. Ou a diretoria da igreja, o ano que vem, a igreja se projeta, se programa mais uma vez para mais um ano de trabalho, mais um ano de pregação do evangelho, mais um ano em que as pessoas são convidadas a usar os seus dons, e eu vou continuar do mesmo jeito. Eu sinto o Espírito Santo me tocar, esse desejo de fazer, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha.
galgar maiores alturas na minha vida espiritual. Deus diz a você que é o tempo, sim. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo de você buscar o Senhor, compreender a vontade do Senhor para a sua vida. Hoje é o tempo de você despertar o dom que há em ti. Hoje é o tempo de você se consagrar ao Senhor. Os fatos falariam ao povo se ao menos eles quisessem ouvir e dar atenção a Deus. Seus esforços em direção à prosperidade adquirida para si mesmos tinham sido um fracasso. Todo dom parecia não ser abençoado. Havia pobreza, mesmo no meio da abundância. Os salários eram ganhos, mas quem os ganhava não colhia mais prazer do que se tais salários fossem derramados no saco furado. Eles não viam o resultado, recebiam o dinheiro escorrido das suas mãos. A futilidade de tudo aquilo era de despedaçar o coração. Ponderar isso, dizia Deus. Perguntar a vós mesmos: não há um motivo para tudo isso? Por que as coisas estão dando erradas para vocês? Por que vocês se esforçam e não conseguem? Por que vocês não conseguem vencer? Esse motivo não é a própria maneira de viver? Deus queria que eles fizessem a sua vontade. Eles estavam vivendo em luxo, enquanto a casa de Deus estava em ruínas. A vontade revelada do Senhor deveria ser ouvida, atendida, obedecida. Isso por motivo de amor e fé, e não meramente como uma condição de prosperidade material. Fazer a minha vontade, buscar em primeiro lugar a glória da minha casa, então vereis a experiência real. Como as fortunas destroçadas podem ser transformadas em verdadeira prosperidade. Irmãos, a falta de interesse do povo em reconstruir o templo indicava a falta de saúde espiritual. É comum um ditado: sem saúde nós não fazemos nada, não é isso? Amém? Sem saúde a gente não faz nada. Sem saúde espiritual não há vida espiritual. Deus os chama, os exorta a voltar para a sua centro da sua vontade. Deus os convida a refletir. Deus os convida a pensar. Era a casa, trazendo para os nossos dias, se aqui o templo estivesse em obras, era a construção da igreja que Deus queria. No Antigo Testamento, o templo era aonde Deus habitava, onde os sacrifícios eram feitos e aonde as pessoas buscavam perdão e adoração e louvor ao Senhor. Hoje, Deus graciosamente age no seio da sua igreja. Igreja paredes, teto. Quem é a igreja? O que é a igreja hoje, irmãos? Só o pastor Valmir que não pode responder. O que é a igreja hoje? Aonde Deus age hoje? Aonde? Em nós. Muito bem. Então, o cuidado que você tem, você como templo de Deus, onde o Espírito Santo de Deus habita, você como crente, como salvo, você tem um testemunho a dar, você tem uma maneira correta a viver, e essa maneira nos é contada, nos é dita, ensinada na palavra de Deus. O templo que deve ser construído é o seu viver. O cuidado que você tem que ter, a prioridade do seu viver. Você foi criado para a glória de Deus. A campanha de missões nacionais, a última campanha, trabalhou esse tema: vivo para a glória de Deus. Quando você se aplica nisso, quando você busca esse cuidado, quando você coloca o Senhor e o seu viver, a sua comunhão, o seu relacionamento como prioridade, todas as coisas são acrescentadas a você.
todas as coisas são acrescentadas. O povo, por fim, atendeu ao Senhor. Versículo 12 ao 15 nos diz: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, do seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Esses versículos nos afirmam que Zorobabel e outros líderes do povo acataram a palavra do Senhor, voltaram à obra do templo. É isso que todos nós precisamos fazer todos os dias: acatar a palavra de Deus, dar ouvido à voz de Deus e nos voltarmos à obra de Deus, a obra que Deus realiza em nós, a obra que Ele quer realizar através de nós. Quando o povo se arrependeu dos seus pecados, eles receberam a maior garantia possível: a presença de Deus, a presença graciosa de Deus com o seu povo. É o principal, é o que faz com que tenhamos relacionamento com o Senhor, é a presença do Senhor. O próprio Deus motivou a reação do seu povo por meio da sua presença no meio dele. Deus quer estar presente na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Deus quer estar presente em cada área da sua vida, a cada momento. O templo de Deus foi reconstruído, irmãos, e séculos depois Jesus o visitou, cumprindo as profecias messiânicas. Aqui os profetas haviam falado: Jesus veio e visita esse templo que essas pessoas levantaram. Meus irmãos, devemos parar e analisar a minha situação, a sua situação no presente. Tem boas chances de ser o resultado de ações, atitudes, tomadas de decisões feitas no passado. Se você plantou sementes que não eram do Senhor e tem colhido resultados e frutos indesejados, isso foi feito lá atrás. Mas Deus te capacita a passar esse momento, arrancar as ervas daninhas, pegar a semente que o Senhor dá lá no seu jornal e plantar na sua vida aquilo que Ele quer. Quando essas sementes frutificarem, você colherá bênçãos. Você colherá os frutos do Senhor na sua vida. Veja por onde os seus caminhos têm levado você. Se por acaso você perceber que eles não destacam Deus como prioridade, você precisa pedir perdão ao Senhor e voltar atrás. Voltar atrás mudando de atitudes, voltar atrás talvez mudando de planos, de pensamentos, ou, no linguajar da Bíblia, andando por outro caminho. O arrependimento é isso. O arrependimento é voltar, dar meia volta do caminho da perdição para o caminho da salvação. O balanço do cristão só é positivo quando mostra Deus como prioridade. Se Deus não for prioridade, ainda que você esteja querendo realizar tantas coisas, ainda que estejamos como essas pessoas, no tempo de hoje, preocupadas com tantos planos, com tantas necessidades, com tanta coisa para fazer. Olha que eu quero fazer em 2014, muita coisa. Eu quero fazer, né, gente? Queremos fazer, né? Porque certeza que os irmãos também querem. Deus precisa estar lá na sua lista de prioridades. Em primeiro lugar, porque se Ele não estiver, aí que você vai realizar todo o resto. Essas
coisas não trarão alegria ao seu coração. Bem algum trará alegria que só a presença de Deus pode trazer na sua vida, na sua casa. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. É Deus que é terceiro, irmãos. Quando buscamos outras coisas e deixamos Deus de lado, essas coisas ou não são alcançadas, ou quando são diferentes do que poderiam ser, se Deus estivesse dando, conquistando para cada um de nós, com o braço forte dele. Planejamos e planejamos, mas o executar pertence ao Senhor. Amém, irmãos? Por isso eu quero convidar você a pensar, a refletir. Busque ser um cristão melhor. Você quer fazer tantas coisas? Você vai conseguir. Você pode. Ore. Deus confirmou seu coração, vá lá e faça. Viaje, adquira alguma coisa, faça. Eu tenho vontade, pastor, de fazer isso que eu não fiz ainda na minha vida, estudar mais, melhorar a minha casa, trocar de carro, casar, arrumar um namorado. Deus confirmou no seu coração, é a vontade dele. Amém. Vá lá, corra atrás, faça. Mas não troque essas coisas por aquele que te dá essas coisas, por aquele que permite que você seja realizado nessas coisas. O querer é do homem, irmãos, mas o realizar é de quem? Deus. De quem? Deus. De Deus. O realizar é de Deus. Vamos orar? Quero